Fala galera, aqui sou eu, o Bisso de novo. Vamos estar fazendo aí puxando a nona videoaula, né? Falando um pouquinho sobre customização de componentes, né? Através da Bisso Productions Present. E aí, galera, aqui tem meus contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, tal, Bisso WordPress, meu Face, meu Twitter, o SlideShare e etc. Todas as redes sociais é ER Carval. Bom, esse Symbolizette aqui, que parece um Generics, mas não é um Generics, é a nova marca que eu estou criando, que é o T Fonte 150. O que é isso, né? É o tesão de estar fazendo as coisas para vocês, tá? É mais do que o valor. Então, mais uma vez eu apanhei aqui do meu. Beleza. Então, quem é o Bisso, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre quem é o Bisso. Sou um apaixonado, um desenvolvedor, né? Arquiteto. Arquiteto nada, né? Porra nenhuma, é só um developer mesmo, com vontade de fazer, escrever código bonito, escrever código cheiroso. Beleza? Então vamos começar a aula aí, galera. Vamos embora. Então, na aula passada, nós fizemos o que, né? O que nós fizemos mesmo, que eu esqueci? Nós demos um tapa aqui no nosso paciente, né? Nosso coque odonto paciente, olha só. Então, nesse cara, nós criamos o nosso Action Listener, que é o ouvinte, o ouvidor de coisas. E aí, nesse ouvidor, nós colocamos o que, né? Nós adicionamos os escutadores de evento, né? Então, olha só, a nossa paciente Action Listener implementa um Action Listener. Ele passou a ser o controller do nosso formulário e coisas desse tipo. Então, nós implementamos. Acho que isso aqui não implementou não. Isso aqui acho que foi eu que implementei. Bom, de qualquer forma. Então nós temos aqui nosso Action Performance criado. Já salvamos. Vocês viram que até que funcionou, né? Deu alguns paus, mas funcionou. E a ideia aqui é a gente começar a trabalhar em cima de alguns componentes. Opa, não é isso que eu quero fazer não, cara. Começar a trabalhar com algum dos componentes um pouco mais complexos. Por exemplo, o componente de tabela, né? Ou seja, usar o componente de grid aqui, né? Que é o table, JTable, e como trabalhar com ele de uma maneira mais elegante. Beleza? E aí tem várias formas, tá? Tem várias formas. Essa é uma delas. Um pouquinho melhor do que eu usar uma das formas padrões aí, que é o. Então, para isso a gente vai ter que entender como que é a arquitetura desse componente. Beleza? Então, para entender melhor o comportamento dele, eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha minha que mostra um pouquinho sobre como está estruturado o componente de JTable pelo Swing, né? Então percebam aqui na parte central a classe JTable, em que ela utiliza de outra subclasse para se definir. Um elemento é chique, cara, a maneira como está composta a arquitetura desse componente. Para vocês verem, vários comportamentos desse componente é determinado por componentes terceiros. Por exemplo, o componente list, para dar o comportamento dele de seleção de itens, de lista, né, ele usa um componente da lista, né, lá de list selection model. Para vocês verem, o componente renderizado read only é o nosso amigo JLabel, e assim vai, tá? Então, para vocês verem como é chique a arquitetura. Então, aqui, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que
o JTable ele usa para definir o comportamento funcional desse componente um cara chamado Table Module. E essa interface Table Module ela define, né, o que? O comportamento primário do que um JTable tem que ter, beleza? De uma forma mais padrão. Deixa eu ver se eu estou gravando. Recording. Alô, alô, alô. Será que tá bom o som? Som. Beleza, mano? Bom, então voltar lá para a apresentação. Você aqui. Bom, voltando. Então, olha só. O JTable, né, através dessa interface, define o comportamento padrão. E aí, né, polimorfismo na veia, característica de usar bem o conceito de herança, comportamento. A classe Abstract Table Module define o comportamento mais básico, ou seja, sabe fazer algo, mas não sabe fazer tudo. E aí que entra outras implementações, que é a implementação concreta que vem com um componente, que é o Default Table Module, que define o comportamento padrão de um JTable, que ele consegue, a partir de uma fonte de um array bidimensional, determinar as linhas e colunas, beleza? Só que, pô, vocês já viram que trabalhar com array, o bicho é o cão chupando limão. Ninguém gosta de trabalhar com array. É o cão, array muito ruim. Então, o que nós vamos fazer? Alterar o comportamento do Table Module, alterar essa estrutura aqui. Ao invés de colar um Default Table Module aqui, nós vamos adicionar a nossa classe. Beleza? Que depois vocês vão ver que ela vai ficar muito simples e que vai, na verdade, vai nos... Eu falo assim, bicho, vamos fazer isso aqui dinâmico. Dá para fazer também, tá? Mas eu não sei se eu vou fazer isso dinâmico agora não. Beleza? Então vamos lá para a classe. Então, para fazer isso, para adicionar esse comportamento que nós queremos aqui, vamos voltar lá na nossa classe paciente form, que é o nosso formulário. Vamos olhar essa JTable que nós temos aqui. Vamos ver como que ela tá, qual que é o nome que ela tem. Tá, TB pacientes, legal. Vamos ver se nós já temos um getter e setter exposto para esse cara. Código. Lá para baixo. Isso aqui foi os meus double cliques. Tem que arrancar isso do código. Para baixo. Ué, eu não sei, eu acho que não tem. Então eu vou tentar adicionar aqui, mas para acontecer ele reclamar comigo e falar que já tem. Getter and setter, out insert no Eclipse, no NetBeans, né? A gente está usando NetBeans. Então é o out insert. Ah, já fizemos. Ah, demorou, é nóis. Beleza, mano. Então, menos mal, tá pronto. Beleza. Então, o que nós temos? Nós temos esse componente que pode ser acessado pelo nosso Action Listener, tá bom? Vai ser o nosso Action Listener que vai nos prover acesso, né? Ou vai prover a funcionalidade desse Table Module. Beleza, mano? Então, vamos criar essa nossa classe. Então, eu junto aqui com a camada de apresentação paciente, vamos criar mais um componente chamado Table Module. Então, Ctrl N, né, que eu ia dar um Ctrl 3 aqui já, viciado no Eclipse, né? Ctrl N, Java como category, uma Java class, next. O nome dessa classe eu vou chamar de paciente, Table Module. Criou. Essa classe, como eu mostrei lá no diagrama, vou voltar para o diagrama, mostrar para vocês. Aqui bem o que dá para ver nessa imagem. Vou colocar isso aqui num outro PPT, ó. Aí eu coloco a imagem aqui, ó.
maior, para vocês verem, ó. Tá vendo? Dá para ver um pouquinho melhor, né? Bom, olha só que lindo, ó. Então aqui, ó, default table model, estão vendo? Nós vamos tirar essa classe e vamos chuchar a nossa aqui. Então nossa classe, a nossa paciente table model, ela vai estender quem? Abstract table model, que vai definir o comportamento primário de table model. Então vamos lá, extends abstract, não, opa, ficou abstract, estou com o caps ligado, table model. Beleza, perceba que ele já está reclamando conosco um comportamento, ou seja, lembrando do lado da característica de orientação a objeto, toda vez em que uma classe abstrata define métodos abstratos, a primeira classe concreta da hierarquia é obrigada a implementar os métodos abstratos definidos por essa classe abstrata, ou interface. Beleza, métodos abstratos definidos. Então, qual que é o grande lance? O que a gente vai fazer de diferente nessa classe do que a forma tradicional? A forma tradicional, o default table model, trabalha com quem? Quem? Esqueci. Array bidimensional. Esse nosso amigo, que é o do capeta, né? Então, olha só. Para isso, a gente vai criar agora, ao invés de trabalhar com array bidimensional, que ninguém gosta. Você gosta? Eu não gosto. Cara, eu não gosto de trabalhar com array e eu não gosto de trabalhar com array bidimensional. Então, vamos colocar aqui um atributo private list, né? Porque nós queremos trabalhar com o quê? Uma lista de componentes. Beleza? Então, nossos pacientes, vamos importar a nossa entidade paciente, mais um contra espaço. Então, beleza. Esse método private, desculpa, errei. Aqui não é um método private, né? Vamos criar um construtor paciente table model em que esse cara recebe como argumento uma lista. Lista de quem? Opa, pacientes, né? Opa, pacientes. E aí, esse cara recebe do construtor. O que é a ideia aqui, né, gente? Vamos lá, vamos recapitular. O objetivo dessa classe é fornecer o comportamento, né, o corpício do nosso JTable. Ele vai fornecer os dados para o JTable, tá? Então, essa classe Abstract Table Model, né, que é padrão, ela está dando parte desse comportamento primário, falando qual que é o tamanho de quantas linhas existem, quantas colunas vão existir e qual que são as colunas, né? Ó, get value yet, beleza? Desta forma. E ainda falta aqui mais um cara que é falar quais são os labels da coluna. Private string. Vamos criar um outro list aqui, ó, private list do tipo string. Colunas. E aqui eu vou deixar esse colunas de uma forma um pouco mais hard-coded. Depois a gente vai trabalhar nesse cara.
Então, o que é o row count? Quem vai fornecer o row count? Quem? A nossa list. Então, vou remover essa linha, Ctrl E. E aqui eu vou dar um return pacientes. Ponto size. Percebam que aqui, ó, por exemplo, só esse método aqui, ele já consegue me dizer só esse aqui eu já conseguiria definir uma classe abstrata, talvez, para list, né? Só para trabalhar com list. Bom, get column count vai ser o que? A variável colunas.size também. Ou seja, o número de colunas que eu já tenho. Colunas.size. Lindo. E agora, o get value at. Ctrl D. Opa! Esse get value at é onde fica mais feio o código. Tá? E eu particularmente acho aqui a parte mais feia. Dessa forma. Tá? Porque a gente vai ter que usar um switch. Né? E vocês já ouviram eu reclamando de if, né? If feio para dar com pau, né? Não é nada elegante. Mas mais à frente a gente pode tentar, ou a gente posso tentar passar para vocês uma forma em que nós usaríamos aqui um conceito de reflection, invocação dinâmica, né? Aí ficaria bem mais elegante. Aí com isso, por exemplo, essa implementação que nós temos aqui de Table Model poderia não existir. Na verdade, existiria uma classe básica que basta eu dar a entidade e ela me gera um JTable. Bonito, né? Dá para fazer, viu, gente? Dá para fazer. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? O método getValueAt. O que ele fala? Você é como se você estivesse trabalhando com Excel, gente. Então, ele tem a linha e a coluna. Então, qual que é a linha? Linha vai ser fornecida pela nossa lista de pacientes. Elas são as linhas de paciente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, através da lista de paciente, vamos pedir para pacientes.get quem? Row index. Sacaram? Então, aqui vai retornar uma instância relacionada em qual linha ele está, né? Qual linha ele vai popular. Beleza, mano? Bom, feito o Wilson, nós vamos aqui adicionar ou pegar qual coluna que vai ser exibida. Aí que vem a parte feia. Então, por enquanto, vamos usar um switch column index. E aqui nesse switch column index, vamos colocar aqui, ó, case 0. Para baixo. Vamos colocar aqui 4 colunas. Vamos apresentar o ID. Então vamos retornar aqui na coluna 0, vai ser o ID. Return paciente.get ID. Bom, return get ID. Mas aí estão vendo o que vai acontecer? Nós vamos dar um return aqui para cada uma das colunas que nós queremos fazer. Beleza? E é aqui que fica a parte mais chata. Por quê? Vou dar um return name. Não é name não, né? É nome. Desculpa. Vou dar um return RG. Return CPF. Beleza, mano? E aqui
No final eu vou dar um return null. Por quê? Caso não for a primeira, nenhuma dessas aqui ele vai abandonar. Então nós vamos apresentar 4 colunas a princípio dentro do nosso modelo, tá? Então a nossa implementação, percebam que não é nenhuma implementação tão complexa assim, tá? Então aqui no nosso colunas, vou colocar no construtor, vou usar a classe arrays, arrays, usando o método asList, de quem? Para passar os elementos do nosso array. Então aqui eu vou passar, vai ser id, vírgula, nome, vírgula, rg tudo maiúsculo, CPF e pronto. Esse cara aqui poderia nem ser uma instância, poderia ser uma constante até, né? Uma final e etc. Então percebam que a implementação ficou muito simples. E o que falta aqui é contar para o nosso table module qual que é o nome da coluna, que é reescrever o método definido lá, que é o column name, que é esse método aqui, ó. Então para isso, colunas.get column, simplão. Então os métodos, o abstract table module define como premissa, né, você informar quais são as linhas, quantas colunas vão ter, né, quais são o que vai ser populado em cada célula, beleza? Percebo que nenhuma implementação é super complexa e que dá para fazer isso aqui de maneira automatizada, criar classes para fazer isso. Então o que faltou aqui, vamos definir um método que é para quê? Para resetar a lista. Então vou fazer aqui um alt insert, um getter and setter, não para colunas que eu não quero modificá-la, só para a nossa lista, para a lista de pacientes e para atribuir pacientes. Beleza? Para quê? Para que a gente externamente possa depois fazer um refresh desse componente. Feito Wilson. Bom, depois que nós fizemos toda essa parte, nós podemos agora ir lá no na nossa Action Listener, que nós criamos anteriormente, e criar um métodozinho aqui, né? Criarmos um método para fazer isso. Opa, acho que eu estou no projeto errado. KKKKK. Aí, no nosso Action Listener, nós podemos fazer o seguinte. Assim que esse Action Listener for criado, né, nós podemos fazer um load. Aqui eu comecei a tentar fazer um negócio que eu vou arrancar fora, que eu não gostei. Tá? Fui tentar saber quais são os... eu criei um ouvidor de eventos do evento de tela, então, mas não ficou legal não. Então o que nós vamos fazer? A Miel está aqui embaixo da minha, essa xarope. Bom, dá para ouvir as patinhas dela batendo, né? Aí, o seguinte, vamos criar um método para registrar, colocá-lo como public
void para registrar o nosso table model, né? Então, na verdade registrar não, né? Vamos chamá-lo de inicializa table model. Esse é o problema de fazer código em português. É um problema. Bom, então o nosso table model, o que eu vou fazer, né? Nós vamos aqui no nosso form, que é o FRM aqui, vamos recuperar a nossa tabela get table tb pacientes, tá vendo? Ponto vamos fazer o que? Um set table model. Cadê você? Set model, esqueci. Set model. Então olha só, perceba que o método set model ele espera receber uma implementação concreta de um table model. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Passar essa instância desse cara. Então, poderíamos fazer de duas formas. Fazer com que criar o table model externamente, assim, paciente, table model, depois criar a instância desse cabeçudo, igual new paciente table model. Só que ele espera o que receber, né? Olha só, percebam que essa instância, que é o grande lance aqui, que não está muito legal. Em que aqui ele espera receber uma lista de pacientes. Então vamos para isso, né? Vamos criar essa inicialização lá no... Opa, apertei o trem errado. Lá embaixo, no método inicializar. E aqui é Ctrl Shift para baixo. Vai, tio. Não vai não? Eita, nós tô achando que eu tô com Eclipse, Ctrl para baixo, Ctrl Shift para baixo. Ah, não, aí não, Ctrl Z. Alt para baixo, não, também. Alt Shift para baixo. Ah, aqui é Alt Shift para baixo para fazer essa parada aqui, tá? Então, ó, inicializamos o table model e passamos para ele que uma lista. Quem que vai fornecer a lista? A classe service, né, que é lá o nosso paciente service.get pacientes. Estão vendo? Esse método get pacientes aqui, no fim, é o cara que vai fornecer a lista aqui desse cara. Beleza? Ou seja, vou melhorar, vou falar de outra forma. Eu vou falar de outra forma, olha só. Vamos fazer o seguinte. Percebam que paciente table model espera receber o que? Uma lista de pacientes no construtor. Então vou fazer por enquanto, vou fazer de uma forma mais verbosa, fazendo para que vocês consigam, para que vocês peguem todas as etapas. Não necessariamente essa é uma melhor forma de fazer, tá? É só para que a gente tenha visão de todos os componentes envolvidos. Ó, criamos a lista e estamos passando a lista para o nosso construtor. Beleza? De table model. E aí atribuir este table model ao nosso amigo. Tá? Aqui. E que também, não necessariamente, nós precisaríamos ter um atributo de instância de table model, tá? Por quê?
poderíamos recuperar esse atributo pelo model, né, através do método getModel fornecido pela tabela de pacientes. Então olha só, o JTable fornece o que? Add column, né, que na verdade adiciona uma coluna. O que mais que ele fornece de interessante? Vamos. Olha a Mel querendo abrir a porta, ó, cachorro doido. Se a célula é editável, se foi cancelada a edição. O que mais que interessante que tem aqui? Olha lá, tá xaropando aqui, ó. Doido é meu cachorro. Bom, é isso. É bem bacaninha, dá para usar para bastante coisa. Column model, você pode definir um modelo para coluna, várias coisas legais, tá? Então o que eu estou apresentando aqui é só o table model, uma forma mais simplista de trabalhar, mas os componentes do swing são extremamente poderosos, tá? Feito o Wilson, nós vamos chamar esse método aqui dentro do construtor, tá? E estamos prontos para usá-lo. Vamos tentar ver se vai funcionar. Então, agora eu vou levantar meu banco de dados que estava fora. Bom, inicializamos o nosso banco. Agora é só rezar, né? E que a frase que nós não quer calar. O máximo que pode acontecer é tapau. Vamos ver como é que vai sair. Run trial. Run. Então vou iniciar aqui a criança. E ó, caraca, maluco, funcionou. Brinquedo não, hein? Aí o que a gente pode fazer é criar pegar esse evento desse cara aqui, ó, de lista e selecionar o evento corrente, sacaram? E popular aqui, sacou? Vamos tentar pensar em algo rapidinho aqui para ver isso. Eu não me lembro de cabeça não, mas a gente pode fazer pensar um cadiquinho, né? Então vamos lá. Nosso TB pacientes. Caiu o microfone aqui. Eita. Então olha só, nosso TB pacientes nós podemos adicionar também no listener um novo listener aqui à nossa tabela de paciente. Então, para isso vamos descobrir qual o listener que nós vamos escutar, tá? Aproveitar aqui que já estamos com o form.getTBPacientes. Pontou. Add. Eu acho que não lembro qual que é o listener que nós tínhamos. Column selection, column, add column, listener. Cruisers, mouse listener, focus listener. Cara, não lembro. Vamos ver. Mouse. Key listener. Não, acho que não é aqui não. Container. Component listener. Component. Container. Hierarchy. Key listener. Ah, eu tenho uma figurete aqui, gente. Calma aí, meu. Não tem não. Enganei vocês. Chama aqui. Meu presentation. Bom, como que a gente obtém essa coisa aqui? Eu não mostrei nada, né? Então olha só, nossa apresentação aqui. Tá aqui, ó. A mala do Dudu falando, perguntando como é que salva no Word. Não tinha um só. Bom, já respondi para a maleta. Então olha só.
Na nossa apresentação aqui, nós temos aqui é o diagraminha de tabela, né, de table que nós tínhamos. Perceba no list selection model, é ele que a gente quer obter, que ele é o que dá o comportamento de lista. Vamos ver se por ele a gente consegue trabalhar esse conceito de iteração da lista. Máximo que acontecer da pau, viu? Então, olha só. Aqui no própria... desculpa. Através daquele método que nós estávamos, que é o inicializa table model, eu simplesmente chamei novamente aqui o nosso TB pacientes. Muito rápido. TB pacientes, né? O get selection model, que vai me retornar aquele cara, list selection model, tá? E a ele eu vou adicionar um listener, tá vendo? Add selection listener. Então agora vamos fazer o seguinte, esse add selection listener, ele espera um selection listener, list selection listener. É bem listener, bem list, né? Então vamos criar, agora vamos fazer de uma forma diferente um listener, tá? Todos os listeners que nós criamos até agora foi criando classes novas. Nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos criar uma subclasse a essa, ou podemos criar um inner class, um anonymous class. Eu vou primeiro criar sobre anonymous class para mostrar para vocês como essas coisas funcionam. O que é isso? New, aqui você cria como se você estivesse criando uma interface. Ó, selection listener, toionhoin. Olha só o que aconteceu. Ó, estão vendo aqui? Aqui é um método, gente, que a interface espera receber. Sacaram? Então é como se você estivesse criando e instanciando uma classe que vai ficar ativa somente nesse pedaço de código aqui, ou somente nesse método. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um system out aqui, ó. Ctrl D ou Ctrl E para remover a linha. E vamos colocar um system out para ver o que acontece quando nós adicionamos, passamos por aqui. Não é system out, é sout aqui. Tab. E aí eu quero ver o evento, que chama event. Não, chama de... Mas eu vou chamar de event para ficar mais bonitinho. Event. Eu vou salvar. Por quê? Eu quero ver o que vai acontecer com este careta. Tá? Então, vamos lá. Rodar de novo. Pegar aquela aplicação que está lá, vou fechar. E eu vou rodar de novo o nosso formulário. Então, percebam que não aconteceu nada no nosso system out, que ele não jogou nada no output. Ó, cliquei no form, sacaram? Viram o que aconteceu? Quando eu cliquei no form, ó, cliquei no form, ele mandou um selection listener aqui, ó. Então aqui vocês viram que ficou legal, que quando a gente clica aqui, né, aparecendo aqui no nosso output, ó, ele parece aqui a criança, né, que a gente selecionou, tal. Então esse é o que é o evento teoricamente que a gente quer, tá? E vamos ver o que esse event fornece para nós. Estou gravando? Tô. Event. Get first index.
get source, tem várias coisinhas legais, né? Eu não sei se é esse cara aqui não. Vamos ver de novo. Vamos ver o que ele está fazendo aqui, que eu não vi. Ó, vou clicar na linha 1 aqui, vamos ver se é isso que ele vai trazer. Que eu quero ver se ele me traz o índice. Ou eu posso pegar num selected item. Tem um cara aqui, ó, first index 0. Deixa eu ver. Vou colocar no 2 agora. Falou o last index, foi o que eu cliquei. E é 1. Vou clicar no segundo agora. Clicar no segundo de novo. Nossa, vocês perceberam que ele veio ele fez um array, ó? Ai, que massa! Ó! O número de linhas que está selecionado, né? Massaroca. Então vamos ver. Beleza. Então essa é uma forma que tem bastante gente que usa com swing dessa maneira, tá? Justificando que você em swing nós temos que se preocupar também com performance, como eu falei já com vocês, que é um dos problemas que pode acontecer, né? De você usar swing e tal, a performance vai ser um pouco diferente de uma aplicação direta para o sistema operacional, porque o swing não usa camada gráfica, né? E etc. Então essa alternativa de implementação usando Anonymous Class para swing é muito comum, tá? Então, mas minha intenção aqui é também expor a parte didática, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, implementar essa interface também nesse nosso listener. Nesse nosso paciente listener, eu vou dar um virgulete aqui e implementar também essa interface. Perceba o que aconteceu? Fazendo isso, fazendo com que a nossa paciente action listener também implemente o nosso selection listener, ele vai passar a ter o comportamento de value changed. De quem? Do método que está aqui embaixo mesmo, do nosso action listener, sacaram? Então aqui, ó, nós podemos adicionar esse método. Então, vou chamar aqui eu vou até substituir, colocar o system out aqui, sout de event. Eu vou substituir aquela implementação anônima por quem? Pelo nosso amigo this. Lembrando que é o this, né? Como diria meu amigo Pelé. É o Pelé falando de Edson. É a própria instância, né? Então, beleza. Passamos a própria instância para o nosso selection listener e vamos reiniciar o nosso teste. Shift F6. Percebam que ele fez a mesma coisa aqui, chamando o nosso selection listener. Beleza, mano? Só que agora batendo em outro método. Legal? Então aqui. Vamos agora, com Wilson, obter o que? A linha, o paciente que ele está em questão. Sacaram? Como? O nosso TB paciente, nosso form ponto get TB paciente ponto
get selected row, né? Ó, esse get selected row ele vai retornar qual é a lista, qual a linha que ele vai estar. Então, com isso, eu consigo pegar a lista, né? Falar assim, ó, bicho, me dê a lista do seu... Através da lista que nós temos, né? Nós podemos fazer com que ele forneça o objeto em si, tá? Como que podemos fazer isso? Nosso table model get pacientes ponto get o que? Selected row. Vai retornar para nós a lista do paciente pela linha selecionada. Vou colocar um ponto e vírgula lá no final, né, porcão. E aqui nós temos um paciente. E eu vou mandar um system out de paciente aqui. E ver qual é a dele, tá? Máximo que pode acontecer, tá bom. E a gente arruma, né? Parar com esse lance de teoria do medo. Então vamos lá, Ctrl Shift F5 com Shift F6 para rodar direto. Olha lá que legal, gente. Funcionou, ó. Maçaroca, hein? Ó. Maçaroca, hein? Ó. Chique no último. Essa é uma forma, tá? De fazer isso. Poderia ser também no mouse click, né? Outra forma também, adicionar um mouse click nessa tabela aqui, ele pegaria também. Beleza, irmão? Bem massa, né? Então agora, o que que faz, né? Como eu falei na última aula, qual que é o grande lance? Eu queria que vocês pensassem, vocês por enquanto, né? Eu vou fazer isso, mas eu vou trazer isso pronto. Não vou fazer uma aula para isso. Que, da mesma forma como nós fizemos os métodos lá, from, form to paciente, estão vendo? Ó? Em que nós, a partir do formulário, nós criamos a instância de paciente. Vou fazer o contrário agora, né? A partir da instância do paciente, mapping, ou vou chamar aqui de paciente to form, coisas desse tipo, em que a partir da instância do paciente, ó, você vai fazer o que? Popular o objeto paciente. Então lá, form, eu falei que eu ia estar fazendo, né? Get text, ID, cadê o ID aqui, caraca? É label ID, né? ID paciente, ponto set text, quem? Paciente, ponto get, ID, ponto. Podemos fazer de duas formas. Long, ponto to string,
ou fazer simplesmente concatenar uma string aqui. No fim vai ser quase a mesma. De novo, muito igual. Isso aqui é o texto. Nome ponto get text ponto set não get text não ponto set text paciente ponto get nome form ponto get txt rg ponto set text rg. Tem várias formas, gente, de pensar isso aqui e fazer mais dinâmico. CPF, Bom, acho que só isso aqui já é o suficiente para que a gente consiga visualizar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu selecionar, eu vou fazer um mapeamento aqui, passando paciente to form, e vamos ver o que vai rolar para a gente encerrar. Beleza, mano? E aí, Wilson? Vamos lá. Run file. Bora. Olha que funcionou, gente. Ó, põe. Olha que bonitinho. E aí você pode editar, fazer o que você quiser, etc. Beleza? Bom, galera, então ficamos por aqui da forma como tá. Esse código já vai ser postado lá no codegoogle.com. Muito obrigado, galera que tem assistido as aulas. Eu vou tentar fazer isso mais uma promessa, né? Eu vou fazer promessa igual o presidente. Essa é mais uma promessa de presidente. Vamos ver se eu consigo colocar a minha rotina em ordem aí para conseguir postar para vocês mais rápido, tá? Então, essa ideia é para brincar com swing. Na verdade, vocês vão ver que vai tornar maçante para vocês se vocês forem criar sistemas, CRUDs, brincando em casa. Essa parte, todas as partes maçantes, ou seja, tudo que vai consumir muito tempo de você, eu recomendo que você comece a otimizar. Otimizar o que? Criar componentes, né? Criar classes genéricas. Para quê? Para que você não faça o Ctrl+C, Ctrl+V, que isso é extremamente prejudicial em código, tá? E vamos seguir nessa linha, fazer sempre código bonito, código cheiroso, clean code na veia, como diria nosso amigo Uncle Bob, tá? Então, vamos ficar por aqui e um abraço, beijo do bicho. É igual o beijo do gordo. Vamos ficar assim. Gente, não esquece de comentar, não esquece de blogar, postem, divulguem, acessem o canal, acessem o bicho.wordpress.com e vamos, conhecimento gera conhecimento, galera. E só assim que vamos pra frente. Beleza? Fica assim. Abraço.